começando nessa primeira semana da pós-análise pelo campeonato. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel do Expediente NFL. E bom, estamos produzindo aqui mais um vídeo para vocês após a análise da segunda semana da NFL, com vários jogos bons, né, movimentados. E bom, já começaremos aí nos 6 melhores jogos que eu selecionei da segunda semana, começando pelo Philadelphia Eagles e São Francisco 49ers. Bom, um Garoppolo que não foi bem, né, nesse primeiro tempo do jogo, né. Ele foi muito preciso, foi muito mal em terceiras descidas, né, em situações de blitz. E essa defensive line de Philadelphia que pressionou muito bem o Jimmy Garoppolo, né, e foi um jogo muito corrido também, né, com 33 corridas tentadas de São Francisco e 29 por parte de Philadelphia. E o Jalen Hurts, que não foi agressivo na partida, né, foi muito pouco agressivo na partida, com apenas 23 passes tentados, né? Isso é muito pouco, né? Então ele precisa ser mais agressivo nas próximas partidas. E ele tentou muitos passes para o Devonta Smith, que foi um erro, né? Devia achar mais, essenciar mais no corpo de recebedores, né? Para o Jimmy Rigor, para o Chris Watkins, né? Apesar da big play com o Jalen Hurts e o Chris Watkins, né? Que após Philadelphia não conseguiu converter a quarta descida, né, a quarta pro gol, né, com o Philly Special, e depois disso São Francisco aproveitou a partida, né, controlou muito bem, com o Deebo Samuel, né, com o Jimmy Garoppolo que melhorou no segundo tempo, o Deebo Samuel que teve 93 jardas. E falando do Devonta Smith, voltando, um garoto que teve 7 alvos e apenas 2 recepções, ou seja, foi um trabalho excepcional da secundária de São Francisco, que trabalhou muito bem nesse jogo com Jimmy Ward, né? Então foi um jogo muito preciso da secundária de São Francisco, né, que liberou muito pouco pontos para a Filadélfia, liberou menos de 10 pontos no jogo para a Filadélfia. Então um jogo muito bom da defesa de São Francisco, da defesa de Filadélfia também, né? Teve um jogo muito bom com a defensive line, com a secundária, né, com Darsley Jr. Esse é o destaque da secundária de Filadélfia. Mas após esse Philly Special da quarta pro gol de Filadélfia, São Francisco controlou a partida, soube controlar, né, com a defesa, com um ataque híbrido, né, com um ataque equilibrado, né, com a corrida e o passe. Então um jogo muito bom no segundo tempo de São Francisco, conseguiu controlar e ganhou merecidamente. Bom, indo para o segundo jogo, Las Vegas Raiders e Pittsburgh Steelers. O Derek Carr eficiente, né, com 28 passes precisos, né, 28 passes acertados de 37 tentados, ou seja, ele foi muito agressivo nessa partida. A mesma coisa para o Big Ben, né, com 40 passes tentados, mas 27 acertos, né. Então o Big Ben que não foi tão preciso assim na partida, né, mas teve 2 big plays com Deontay Johnson e o Chase Claypool, né, 2 passes aí, 2 big plays para mais de 40 jardas, né, mas mesmo assim a defesa de Las Vegas conseguiu trabalhar muito bem contra esse ataque de Pittsburgh, que não é um dos melhores da liga, ou seja, é um dos piores, né, até da liga, esse ataque de Pittsburgh Steelers, né, e Pittsburgh que sentiu muita falta do Joe Hayden, né, e tanto que o Derek Carr atacou nos dois lados do campo, mas conseguiu atacar com eficiência no lado esquerdo, né, da secundária de Pittsburgh, né, que, como eu disse, sofreu muita falta do Joe Hayden. E foi até surpreendente, porque o Derek Carr trabalhou muito bem contra uma das melhores defesas da liga, né, até o TJ Watt, que teve uma lesão no quarto período, né, e saiu da partida, desde lá não retornou, né, mas jogará na semana 3, ou seja, não é uma preocupação. E foi um jogo muito aéreo, né, com o Las Vegas Raiders, que não teve, né, o Josh Jacobs, não sentiu a falta até do Josh Jacobs, tanto que o Derek Carr, e ele que teve 382 jardas, né, então, ou seja, não sentiu falta do Josh Jacobs, conseguiu trabalhar contra uma secundária muito forte de Pittsburgh, né, então foi um jogo aí que Las Vegas foi muito bem ofensivamente e defensivamente também, com 2 vitórias aí muito boas, guerreiras, né, com 2 equipes muito boas, contra equipes muito boas, né,
o Pittsburgh Steelers e o Baltimore Ravens. E em Las Vegas conseguindo vencer com um touchdown no quarto período, né, com aquela big play entre o Derek Carr e o Henry Huggs, né, e o Henry Huggs que teve 113 jardas, ou seja, o Derek Carr conseguiu acionar ele muito bem, além do Darren Waller, né, mas o jogo bom dele é 65 jardas, né, não foi o melhor, no seu melhor jogo, mas ainda assim conseguiu produzir com um tight end de elite, né, então Las Vegas foi muito bem na partida, conseguiu ter um desempenho híbrido, né, abre 2-0 na divisão, é o primeiro da divisão, né, junto com o Denver Broncos, né, então um jogo aí que Las Vegas dominou, né, e Pittsburgh sentiu falta do Joe Hayden na sua secundária, e isso foi um pecado, né, foi um fator determinante na partida, né, para essa má produção da secundária de Pittsburgh na partida. Então Las Vegas abrindo 2-0 com uma vitória muito boa, né, e vem com confiança para a semana 3. Bom, indo para o próximo jogo, falando de Indianapolis Colts e Los Angeles Rams. Bom, o Carson Wentz que foi melhor nessa partida, né, apesar de que não teve, né, muita agressividade na partida, com 31 passes tentados, né. Teve uma certa agressividade na partida, mas não conseguiu, como posso falar, ter eficiência nessa agressividade, com apenas 20 passes acertados, né, de 31 tentados, ou seja, um jogo médio com eficiência nos passes, né, mas ainda assim teve 247 jardas, 37 correndo, ou seja, era até esperado que ele saísse do pocket algumas vezes, né, contra o Leonard Floyd, contra o Aaron Donald, né, então, ou seja, era até esperado nessas 4 corridas dele, esses scrambles, né, em blitz. Então foi um jogo aí melhor, né, de Carson Wentz, né, não foi um ótimo jogo, mas ainda assim um bom, né, ele que sofreu uma lesão no quarto período e que Indianapolis sofreu muito com isso, né, e teve interceptação final, interceptada pelo Jalen Ramsey, né, Jalen Ramsey com mais interceptação, mais uma, né, na sua carreira, né, um dos melhores cornerbacks da liga, se não o melhor, né. E Los Angeles conseguiu ter um jogo muito bom, né, ofensivamente, mas não tanto com o Matthew Stafford, né, o Matthew Stafford que não teve um dos melhores jogos, né, e não conseguiu produzir o que ele produziu na semana 1 contra Chicago, né, ele teve apenas 278 jardas, né, mas o Cooper Kupp ajudou, né, com mais 100 jardas na partida, teve 2 touchdowns na partida, ou seja, ele conseguiu, ele fez com que o Matthew Stafford não tivesse uma partida horrível, uma partida ruim, né? Ele contribuiu nesse quesito com o Matthew Stafford para ele ter uma boa partida contra essa defesa de Indianapolis que estava lesionada, né? Sem o Darius Leonard, né? Ou seja, foi até surpreendente essa agressividade de Indianapolis na partida, né? Com a secundária indo muito bem, né? Apesar de que sofreu com o Cooper Kupp, mas afora do Cooper Kupp, Indianapolis conseguiu limitar muito bem os recebedores de Los Angeles, né? Conseguiu limitar o Matthew Stafford, ou seja, Indianapolis foi muito guerreiro na partida, né? Tanto com as lesões, né? Como eu falei, com o Darius Leonard lesionado e mais peças da defesa. Ou seja, Indianapolis conseguiu ter um bom jogo defensivamente, ofensivamente também, né? Então, com Michael Pittman Jr. também, ele teve 123 jardas. Ou seja, foi um jogo muito bom de Indianapolis. Conseguiu dar um trabalho para o Los Angeles, né? Se recuperou na partida. Então, Indianapolis aí perdeu por pouco, né? Poderia ter ganhado a partida se não fosse a interceptação final, né? Mas mesmo assim, Los Angeles abrindo o 2-0, garantindo seu favoritismo, né, nessa semana 2, para garantir o 2-0 e abrir uma vantagem na divisão, junto com o Arizona Cardinals, né, com o San Francisco 49ers. Então Los Angeles encaminha aí para uma campanha agressiva, né, nessa NFC West, tanto que é o favorito nessa divisão e abre muito bem, né, apesar de alguns pecados na partida, o 2-0 nessa divisão, nessa NFC West. Bom, agora seguindo para Dallas Cowboys e Los Angeles Chargers. Bom,
foi um jogo onde a defesa dos Cowboys conseguiu produzir muito bem, apesar das 338 jardas de Justin Herbert, né? Dallas conseguiu prender muito bem esse ataque de Los Angeles, com field goals, né? Chegava no campo de ataque Los Angeles e travava, né? Em muitos méritos a defesa de Dallas. O que preocupa são as penalidades, né? Que essa equipe divide a liderança com a Atlanta Falcons no quesito nessa temporada com 23 pênaltis, né? Com 23 penalidades, né? Nos 2 jogos por enquanto, né? E na semana 2 pecou muito, deu muito field goals, contudo com essas penalidades, né? Então Dallas pecou defensivamente com essas faltas, né? E ofensivamente falando, foi um jogo bom mais uma vez, né? Mas não, o Dak não conseguiu produzir o que ele produziu contra a Tampa Bay. Teve um jogo aí médio, né? Ele não tem um jogo tão agressivo assim. O Dak Prescott, que ele teve 27 passes tentados, né? De 23 acertados, né? E a defesa de Dallas, falando dessa defesa, conseguiu forçar 2 interceptações do Justin Herbert. Ou seja, quando conseguiu produzir, né? Ajudou o ataque consequentemente, né? Então, essa defesa de Dallas, que tem uma melhora da temporada passada para essa temporada, né? Era muito previsível ter uma temporada boa, né? Ter uma defesa boa na temporada passada, mas não foi por conta das lesões, né? Agora, sem as lesões, mostra o seu resultado, né? Com Micah Parsons, ele atuando de edge rusher, né? Com a falta do... Eu sempre esqueço o nome dele, né? Mas algum dia eu vou lembrar, alguma hora nesse vídeo eu vou lembrar. Enfim, essa defesa de Dallas foi muito agressiva, né? Com a secundária. Não foi tão agressiva com a secundária, sim com a defensive line, né? E o Dak Prescott falando, teve 27 passes tentados, e o jogo terrestre de Dallas, que teve 180 jardas combinadas, né? 109 por parte do Tony Pollard e 71 por parte do Ezekiel Elliott. Ou seja, foi um jogo muito agressivo na jogada terrestre, né? E por isso o Dak não foi tão agressivo, né? Nesse jogo. Apesar das mais de 200 jardas, né? Que não é um bom número, mais de 200 jardas, né? Para ser um bom número tem que ser mais de 300, 400, né? 400 é ótimo, 300 é boa, né? Mas Dallas apresenta uma melhora defensivamente, apresenta melhora ofensivamente, com a comparação da temporada passada. Então foi um jogo muito bom de Dallas, né? Empatando, né, na campanha 1-1, né? E tendo uma divisão disputada com o New York Giants, né? Com o Washington Football Team, né? Então foi um jogo muito bom de Dallas, né? E com o field goal final do Greg Zuerlein de 56 jardas, né? Então Dallas empata com a campanha e vence merecidamente. Bom, indo para o jogo de Seattle Seahawks e Tennessee Titans. Foi um jogo movimentado e ofensivo, né? Muito ofensivo por ambas as partes, né? Foi um jogo tímido ofensivamente no primeiro quarto, mas as equipes já se soltaram no segundo quarto, após o fumble do Ryan Tannehill, né? Que Seattle conseguiu converter o touchdown após esse fumble, né? Então o jogo se soltou a partir daí, onde Seattle abriu uma vantagem considerável, né? Marcou 21 pontos no segundo quarto. E falando do Russell Wilson, né? Que teve 343 jardas, dois touchdowns, junto com o Tyler Lockett, que ele teve 178 jardas, né? E duas big plays que uma se transformou em touchdown. Ou seja, o Russell Wilson conseguiu atingir muito bem essa secundária de Tennessee. As duas secundárias foram muito maus, né? Mas as duas defensive lines muito agressivas, né? Conseguindo pressionar os seus quarterbacks. Então foi um jogo muito bom das defensive lines, mas as secundárias foi péssimo, né? Tanto os dois quarterbacks tiveram bons números, né? E tanto que o Ryan Tannehill teve 347 jardas, né? E o Julio Jones, que se redimiu em comparação à semana 1, né? O Julio Jones, que teve 128 jardas, né? Ou seja, foi um jogo muito produtivo do Julio Jones, 2 passes de profundidades, né? Do Ryan Tannehill com o Julio Jones. Ou seja, o Ryan Tannehill foi mais agressivo,
nesse jogo e foi uma partida muito guerreira de Tennessee, né, conseguindo forçar overtime e ganhando overtime, né, forçando aquele punch de 1 jarda, a partir da linha de 1 jarda, né, de Seattle, né, conseguiu forçar esse punch, né, que já se posicionou Tennessee no meio do campo e com algumas jardas avançadas pelo Derrick Henry, que o próprio teve 182 jardas e 35 corridas carregadas, né, ou seja, foi um jogo com muito volume, né, do Derrick Henry, né, e o próprio conseguiu produzir muitas jardas, né, o que é do seu costume, né, e com muito volume também, ou seja, avançou algumas jardas com o Derrick Henry para a vitória, para garantir aí o 1-1 na campanha de Tennessee, bater no Seattle, uma grande vitória e guerreira vitória, né. Bom, partindo para o último jogo, falando sobre Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs. Bom, foi um jogo muito ofensivo também, né, muito movimentado, começando com aquela interceptação do Lamar, né, e ele teve 2 interceptações no jogo. Pelo esse número, você diz, né, você internauta que não assistiu o jogo, pode dizer que ele foi mal nesse jogo, mas ele foi muito bem, apesar das 2 interceptações, ele tornou muito bem no jogo, foi muito agressivo, né, o Lamar Jackson que teve 239 jardas, né, e 107 jardas correndo com a bola, ou seja, é um quarterback muito completo, tá evoluindo seu passe, que é muito importante, e conseguiu finalmente vencer o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, que o próprio teve 343 jardas, né, 24 de 31 passes tentados, né, ou seja, ele teve um jogo muito eficiente. Mas falando do Lamar, ele foi muito agressivo no jogo, teve muitas run options, né, ou seja, é um playbook aí do Joe Harbaugh muito bom, né, e conseguiu surpreender muitas vezes essa defesa de Kansas City, né, que é muito fraca, né, mas o Tyrann Mathieu voltando muito bem, mas a linha de linebackers não tá dando linha, né, uma das piores, né, sequer a pior da liga, né, essa linha de linebackers. A defensive line é boa, né, com o Chris Jones, mas mesmo assim não conseguiu ter produtividade nesse jogo, né, e o Lamar Jackson se aproveitou com as run options, né, e defendendo o jogo naquela quarta descida, 4-1, né, que o Joe Harbaugh com aquela sua frase: Lamar, você quer você quer fazer isto? O Lamar disse sim. Ou seja, ele foi o líder, ele conseguiu ser o mestre dessa equipe, né? Passou muito bem a bola. Foi uma vitória muito boa de Baltimore, que apesar das lesões conseguiu se recuperar nessa semana 2, né? E com uma vitória guerreira, né? Contra a Kansas City Chiefs, né? E contra o Patrick Mahomes, que não teve uma interceptação antes do jogo, nesse mês de setembro, né? Não teve uma derrota. E Baltimore conseguiu forçar isso de Patrick Mahomes, né? O Mahomes teve uma interceptação nesse jogo, né? E conseguiu muito bem prender o Tyreek Hill, o que foi mais impressionante. O Tyreek Hill teve apenas 14 jardas, 3 recepções, ou seja, foi muito mérito de Baltimore, né? Teve uma marcação muito agressiva contra o Tyreek Hill, e que apesar do Tyreek Hill, o Travis Kelce produziu, mas não foi suficiente, né? Teve um touchdown, uma big play, né? Um passe do Mahomes, que o Kelce foi para a sideline no campo, desviando os tackles e se transformou num touchdown, né? Mas mesmo assim não foi suficiente, e Baltimore, que estava 14 pontos atrás no placar, né? Mais de 12 posses de bolas, né? 11 pontos, né, atrás do placar, e conseguiu reagir muito bem, né, 14 pontos atrás do placar, né, Baltimore, e conseguiu reagir muito bem no quarto período, com Lamar Jackson sendo o mestre, o líder dessa equipe. Foi um jogo muito bom do Lamar Jackson, né, que mostra o que ele é um bom quarterback, né. Muitos zoam ele de running back, inclusive é zoado por mim, né, é um running back, né, é um running back junto com o quarterback, né, running back que corre muito bem com a bola. Mas nisso, ele se dá um quarterback muito completo, né? Ele lembra muito bem o Michael Vick, né? Mas é um sucessor, o Lamar Jackson, né? Que passa muito bem a bola, não passa muito bem, né? Mas evoluiu seu passe nesse jogo, pelo menos, né? Então teve um jogo muito agressivo, consegui reagir apesar das 2 interceptações, uma vitória
muito guerreira, né, merecidíssima de Baltimore, né, que dá ânimo para essa equipe, dá ânimo para o Lamar Jackson, né, que conseguiu finalmente vencer o Patrick Mahomes contra o Kansas City Chiefs, né, então, ou seja, uma vitória que dá garra para essa equipe, que dá ânimo, né, uma vitória que não é para ser esquecida, né, foi um Monday Night Football muito bom, 36 contra 35 pontos de Kansas City, né, então foi um jogo de muitos pontos que já era esperado, né, com uma das melhores ataques da NFL, dois dos melhores ataques da NFL, né, no top 5 ali, no top 10, enfim, um jogo que não é para ser esquecido, um jogo muito agressivo, um jogo muito bom do Lamar, né, e como ele conseguiu reagir nessa partida diante das duas interceptações e conseguindo levar o Baltimore Ravens à vitória. Enfim, essa pós-análise, espero que vocês tenham gostado, né? A NFL me pediu e eu trago aqui para vocês, né? Deixe um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, com a família, com os passarinhos, com os animais e tudo mais, né? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e falou!